Olá, você conectado em flashscore.com.br. Seja muito bem-vindo. Já chega deixando o seu like, comentando, compartilhando e se inscreva no nosso canal. Se está curtindo pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Mundial de Clubes, a Copa do Mundo, chegando à reta final e tem brasileiro. No meio dos europeus é o Fluminense e é o nosso tema. Jogo com o Chelsea. Então já manda o seu comentário. Quanto é que vai ser esse jogo? E não esquece, sempre que pinta aqui, é desse lado de cá. O QR Code, pintou o QR Code aqui, ó. A minha esquerda é para você escanear, abrir o nosso aplicativo, baixar, é de graça e ter muita informação na palma da sua mão. Eduardo Gerac, o Fluminense surpreende porque talvez dos 4 brasileiros que foram, não era o time mais forte, mas chega em condições de encarar o Chelsea? Qual é a tua avaliação, Edu? Tudo bem? Tudo bem, sim, Fábio. Um abraço para você e para todo mundo que nos acompanha aqui nesse pré-jogo especialíssimo aí, né? O Flu entre os 4 melhores times da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Não, sem dúvida que surpreende, né? Claro que quando a gente fez as projeções lá no começo, o Fluminense, até porque, né, Fábio, o Fluminense aqui no Brasil, no Campeonato Brasileiro, nas últimas rodadas, não estava jogando assim um futebol tão de encher os olhos, né? Mas é claro que o caminho para o Flu foi se abrindo lá na Copa do Mundo de Clubes da FIFA lá nos Estados Unidos. O Fluminense fez um jogaço contra a Inter de Milão e, claro, está com todos os méritos aí entre os 4 principais times da competição. Agora, também porque, né, Fábio, o Fluminense é aquela coisa que a gente sempre comenta aqui em jogos desse nível, né, ou em campeonatos desse tamanho. Ou seja, a entrega do time conta demais. E aí o Hércules começou a entrar e dar certo, o Martinelli está jogando uma enormidade, o Arias, outro jogador bastante importante do Fluminense nessa campanha, o Fábio lá atrás fazendo grandes defesas. Então é isso, claro, vai enchendo de ânimo, né, a equipe. O Renato, que tem uma condução muito boa, né, desse grupo, desse time, realmente todo mundo gosta do Renato. O Renato também mostrando que é um bom treinador, claro, nunca falamos diferente aqui, né, sobre ele. Então, tudo isso foi ajudando o Flu a estar onde ele está, né, com todos os méritos, claro. E já adianto, com chances de passar pelo Chelsea. É o favorito? Não, não é o favorito. Mas, sei lá, 70-30, de repente, o Fluminense tem todas as chances, sim, de ser finalista da Copa do Mundo de Clubes. Daí vai pegar uma pedreira do outro lado, seja o PSG, seja o Real Madrid, né? Pedreira que ele também pegou, né? Porque se a gente lembrar, a Inter de Milão, time vice-campeão da Liga dos Campeões, foi uma pedreira que o Fluminense encarou, pegou pela frente, pegou na unha, como a gente brinca, né? E jogou bem. Mandou no jogo, venceu com autoridade. Tem 2 desfalques para esse jogo. Importante. O Martinelli e o Freitas, jogadores que estavam muito encaixados, inclusive o Martinelli fez um belo gol contra o Al Hilal. Até que ponto esses desfalques podem pesar? Porque a tendência é o Thiago Santos na zaga e o Hércules, que tem sido decisivo. Não, sem dúvida que são 2 desfalques de peso, né? Então, tem a primeira questão aí é se o Renato vai manter ou não os 3 zagueiros. Mas eu acho que a ideia é que ele realmente mantenha esse esquema, né? E aí faça essas 2 substituições simples, vamos dizer assim, né? O Thiago na zaga e o Hércules, claro. Aí sim, o Hércules acho que é mais tranquilo essa mudança, porque tudo bem que o Fluminense, nesse caso, vai perder o fator surpresa, né? Porque o Hércules, toda vez que entrou, foi aquele fator surpresa que realmente mudou o jogo, né? Realmente ajudou o Fluminense a conquistar as vitórias. E a gente tem até uma tela para mostrar, porque tem outra coisa interessante, Fábio, em relação a esse time do Fluminense. Aí é o mapa de chutes ao gol do Fluminense contra o Al Hilal, né? Na vitória do Flu por 2-1. Então a gente tem as 2 bolinhas ali em vermelho, né? Com uma bola dentro de futebol, que são os 2 gols do Fluminense, né? Um golaço do Martinelli e um chute apenas no alvo, além dos 2 gols,
e depois a gente tem ali mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolinhas, mostrando bolinhas em cinza, né? Mostrando os chutes que foram para fora, né, do Fluminense. Ou seja, o que eu quero dizer com esse mapa aqui, com esses dados? É que o Fluminense ele está sendo muito eficiente nos jogos em que está fazendo. Está criando, assim, não é uma enormidade de chances, mas quando está chegando cara a cara com o gol, está botando a bola para dentro. Então, isso é uma coisa interessante que explica boa parte dessa campanha muito boa do Fluminense até aqui na competição. E contra o Al Hilal foi exatamente isso, né? O Martinelli fez um golaço ali no finalzinho do primeiro tempo, e depois, quando o jogo estava meio já equilibrado, né? Estava 1-1 no placar, o Marcos Leonardo havia empatado para o Al Hilal, aí o Hércules, né, com assistência do Samuel Xavier, fez o segundo gol também ali de dentro da grande área, né? Entre ali a entrada da grande área e a linha da pequena área. Ou seja, é isso, o Fluminense está tendo chances, está criando chances, não são tantas assim, mas está sendo muito eficiente. E isso, claro, o Fluminense vai ter que ser eficiente contra o Chelsea, né? Vai ter que continuar sendo eficiente contra o Chelsea se quiser estar na decisão do Mundial. Talvez o jogo, e eu transmiti aqui na Flash Score, Edu, sirva de exemplo, que foi o jogo do Flamengo. E era esse mesmo Chelsea. Não tem esse, não, estava assim, fulano, Beltrano, não. Foi esse time que não jogou bem e o Flamengo se impôs. Não acho que o Renato abrirá a mão dos 3 zagueiros. Afinal de contas, quando ele muda contra a Inter de Milão, é quando o time dá uma subida. E o Renato está com uma característica muito interessante nesse Mundial de Clubes, Edu e amigos que nos acompanham. Ele está mudando de acordo com o adversário as peças e está encaixando e ouvindo o seu capitão, o Thiago Silva. Foi assim contra a Inter de Milão, quando ele orientou no posicionamento do Arias e tal. O Renato está muito mais aberto aos novos conceitos. Ele é um grande treinador, mas nessa Copa do Mundo de Clubes, ele se consolida como um dos maiores treinadores do futebol brasileiro dessa década. Eu acho que a gente pode botar aí dos últimos 10 anos. Vamos botar década porque a gente está no meio, né? Mas nos últimos 10 anos, os trabalhos do Grêmio, do próprio Flamengo, apesar de não ter conquistado Brasileira Libertadores, no Fluminense, que ele vem depois de um Mano Menezes que despencou para baixo o time, né? Não, sem dúvida, o Renato, né, tem que ter, tem que ser reconhecido realmente, ele tem todos os méritos aí dessa boa campanha do Fluminense exatamente por causa disso. Muita gente reduz a importância do Renato, dizendo que ele é aquele treinador que só é um boleiro, né, que hoje comanda o time, que tem só aqueles papos mais informais com seus elencos e tal, mas não é nada disso. O Renato, claro, nos últimos anos, né, ele também soube se modernizar. Ele se cerca de pessoas que entendem muito dessa parte mais tática, né, mais moderna do futebol, vamos dizer assim. E claro também, né, Fábio, que ele é uma pessoa muito inteligente. Já era como jogador, né, e agora como treinador também. Ele sabe tomar as decisões, ele com todas as informações que a comissão técnica dele passa para ele, ele sabe, claro, escolher ali, né, o melhor plano de jogo, a melhor estratégia, e isso vem se mostrando muito eficiente rodada a rodada, seja aqui no Brasil e agora jogo a jogo lá também nos Estados Unidos, né? E só lembrando isso que você está falando em relação à mudança do Fluminense para cada jogo, a gente tem a tela aqui do Chelsea, né, para mostrar o gol do Palmer, né, o gol do Palmer contra o Palmeiras, o primeiro gol do Chelsea na partida, que é uma excelente troca de passes, né? E o Palmer caindo ali do lado direito para o corredor central, ficando com o gol absolutamente escancarado, né? E conseguindo colocar a bola na rede, né? Ali a assistência do Chalobah, que é o zagueiro, né? Ou seja, o zagueiro com muita liberdade. O Palmeiras realmente no primeiro tempo não conseguiu encaixar a marcação, né? O próprio Abel reconheceu isso depois do jogo. No primeiro tempo, o Chelsea se movimentou demais entre
as linhas defensivas do Verdão. O Chalobah, por exemplo, teve muita liberdade, né? O Chelsea que constrói sempre com 3 homens, né? Porque do lado esquerdo o Cucurella, ele fica mais para frente, então fica ali o Cowell, o Chalobah e o Gusto, mais na saída de bola. Então, esse é o primeiro ponto de atenção que o Fluminense vai ter que ter na partida, né? Ou seja, esse início da construção das jogadas do Chelsea, porque é sempre esse mesmo esquema. E claro que lá na frente está todo mundo se movimentando, né? O Chelsea contra o Palmeiras chegou a ter 4 ou 5 homens na linha de frente, né? Na linha do ataque. E isso embaralhou demais o sistema defensivo do Palmeiras. E aí foi... o time do Maresca joga assim, né? Não deve mudar contra o Fluminense. Então esse é o primeiro ponto de atenção defensivo que o Flu vai ter que ter. E claro que lá na frente, como a gente já disse, é a eficiência, né? Criou chance clara, tem que fazer o gol. Aí uma pergunta técnica projetando 2026. Queria ler, inclusive, a opinião da galera aqui no nosso YouTube, nos comentários. Thiago Silva, o monstro, já é o apelido dele. E ele tem sido um cara importantíssimo nesse time do Fluminense. Vai enfrentar o seu último clube, que é o Chelsea. Ano que vem tem Copa do Mundo, lá mesmo nos Estados Unidos, onde o Ancelotti vai chegar para acompanhar a fase final. Thiago Silva não precisa ser testado. Entendo assim. Jogando nesse nível, pode fazer a última Copa do Mundo no ano que vem, Edu? Para não ficar em cima do muro, eu acho que não, Fábio. Infelizmente ele está jogando demais, né? Mas o futebol hoje, ele é muito físico, né? Ele vai estar com 41, 40... É claro assim, aí que tá, depende muito também do que o Ancelotti pensa, né? Porque assim, é claro, ter o Thiago Silva com toda a bagagem dele num elenco de Copa do Mundo, sem dúvida alguma, é importante, né? Ele é um líder, no Fluminense ele está mostrando isso jogo a jogo, né? Ele tem uma liderança muito importante, conhece demais de futebol, ainda mais na posição dele, né? O zagueiro, ele tende a olhar o jogo de uma forma toda peculiar. Agora, com 41, 42, entendeu? Para correr atrás, sei lá, pega a Espanha, por exemplo, né? Tem os garotos lá com menos de 20 anos e tal. Eu já acho que é uma diferença bastante grande. Inclusive, o The Athletic, né, que é um site inglês, né, que foi comprado pelo New York Times, fez uma matéria esses dias, não com o Thiago, mas com o Fábio, mostrando a diferença de idade do Fábio para o Yamal, para outros craques que estão surgindo no futebol mundial neste momento, né? Dá até uma diferença de pai para filho, né? Praticamente, né? Dá para dizer isso, né? Então, assim, eu acho complicado, do ponto de vista, claro, do ponto de vista mais físico, né? Não sei se o Thiago Silva vai conseguir, apesar que, assim, nessa Copa do Mundo, mesmo nos grandes jogos, ele está jogando demais, né? Não há dúvida quanto a isso. E aí vai depender muito de quando chegar na época da Copa, porque a Copa, a gente está vendo, inclusive, isso agora. A Copa do Mundo é um tiro muito curto, né? São 7 partidas ali e tal. Então, assim, eu em princípio, eu diria que não. Porque, é claro, para convocar o Thiago Silva, você vai ter que abrir mão de um jogador mais fisicamente em dia, né? Com menos idade, principalmente. Mas, sei lá, se estiver jogando como está jogando agora, daqui a um ano, aí fica difícil realmente deixar ele fora do elenco. Bom, pelo menos a gente está levantando aqui uma boa dor de cabeça. O Carlo Ancelotti, que daqui a pouquinho tem o Éder Militão também, que é um homem de confiança dele, em forma, né? Ele está voltando, não jogou essa Copa do Mundo de Clubes, mas está voltando à sua forma no Real Madrid. Tem o Gabriel Magalhães, tem o Marquinhos, e eu vou revelar uma torcida aqui. Eu quero uma final Fluminense-PSG. Sabe por quê, Edu? Que teremos um capitão brasileiro levantando o título da Copa do Mundo. Isso vai ser uma certeza. E 2 ex-companheiros de PSG. Fizeram durante muitos anos a zaga do PSG. Só um parênteses, nosso assunto aqui é Fluminense e Chelsea, mas como é o futebol, né? O galáctico PSG
não conquistou o que esse time, comandado pelo Luiz Henrique, está chegando e muito bem, podendo fazer uma 4ª conquista de temporada para fechar com chave de ouro. Edu, grande abraço e até a próxima, amigo. Abração, Fábio. Até mais. Valeu. E no próximo episódio a gente já volta a falar de Campeonato Brasileiro, rapaz. Vamos voltar ao nosso dia a dia com os nossos clubes, Edu. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Valeu, galera. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. E é isso. Flashscore.com.br, de olho na Copa do Mundo de Clubes e também no Campeonato Brasileiro, que vai voltar no próximo fim de semana. E ó, o QR Code pinta aqui no cantinho na tela para você escanear e trazer informação na palma da sua mão, porque o nosso aplicativo deixa você na cara do gol. Tchau, tchau.